Fala galera do YouTube, na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer isso daqui, uma planilha que chama atenção e impressiona, porque repara que a gente tem aqui as vendas de várias empresas, as empresas A, B, C, D, E, F, G, nos anos de 2014 até 2020. Agora tem uma coisa que talvez você não tenha percebido, eu tenho aqui dois botões, e aí quando eu clico, por exemplo, aqui em empresa D, e aí depois eu clico em 2015, repara que fica aqui marcado de azul o ano e a empresa que eu escolhi. Se eu mudar para a empresa F em 2018, repara que ele altera e coloca em azul exatamente a informação que eu quero. Mas o mais legal não é isso não, é isso aqui que eu vou mostrar agora. Se eu quiser descansar um pouco a minha voz, eu posso fazer o seguinte, olha. Pessoal, da reunião, eu queria mostrar para vocês os resultados da Empresa F, no ano de 2018, e mostrar que as vendas foram de 2.619.803 reais. Então eu vou fazer literalmente o Excel falar. E eu vou dividir essa aula aqui em 4 partes. Primeira parte, inserir controles, que são esses botões. Segunda parte, fazer a fórmula índice, que é a inteligência por trás disso aqui. Terceira parte, fazer a formatação condicional, que é basicamente essa célula que está em azul, ela destacar o que eu estou marcando naqueles botões que estão bem ali. E a quarta e última parte, Empresa C, 2016. fazer o Excel falar. Então vamos comigo, lembrando que a gente tem vários vídeos novos no canal toda semana. Se não quiser perder nenhum vídeo, se inscreve e aperta no sino para ser notificado a cada vídeo novo que a gente colocar. Lembra também de deixar logo o seu like. Se você acha que você vai gostar desse vídeo, deixa logo o seu like, por que não? E comenta aqui para mim, você sabia que dá para fazer o Excel falar? Se você já sabia disso, coloca aqui, eu já sabia disso. Se você não sabia, fala assim, caraca, eu nunca imaginei que dava para fazer o Excel falar desse jeito aqui, ó. 3.442.397 reais. Lembrando que essa planilha que eu vou usar durante a aula, ela está disponível aqui embaixo na descrição para você poder fazer o download e praticar da sua casa, do seu trabalho, do seu computador. E uma outra coisa super importante, eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo também um mini curso com ferramentas e fórmulas que chamam a atenção dentro do Excel. Então, se você achou esse negócio aqui legal, eu tenho certeza que você vai gostar desse mini curso. Procura aqui embaixo na descrição e faz o download, beleza? Então, bora aprender a fazer tudo isso a partir de agora. O primeiro passo é o seguinte, eu vou fazer, como sempre, tudo do zero junto contigo. Então, você pegou uma base de dados como essa, e você quer deixar essa base um pouco mais interessante, um pouco mais visual, para mostrar, por exemplo, para o seu chefe ou para as pessoas da sua equipe. Primeira coisa, você pode vir aqui em Exibir, e dentro de Exibir, tirar as linhas de grade. Olha, com, sem, com, sem. Eu sempre faço isso nas minhas planilhas, para deixar um pouco mais visual e te dar uma ideia do que fazer também. Agora o que eu vou fazer é colocar os botões, esses botões que estão aqui, ó, tanto os botões onde eu tenho as opções das empresas, tanto esses 3 botões que estão aqui, com empresa, ano e resultado. Mais para frente da aula, lá no passo número 4, a gente vai associar esses botões empresa, ano e resultado a uma fala do Excel. Ele vai ler uma informação que está escrita numa célula. A gente vai aprender a fazer isso já já. Mas vamos começar do zero. Então, para conseguir colocar esses botões na minha planilha, eu tenho que ter habilitada essa caixinha de inserir controles. E essa caixinha, ela pode ser acessada clicando nesse botão que está aqui, ou então indo na guia desenvolvedor e dentro de desenvolvedor, clicando em inserir. Eu já ensinei em outros vídeos como que você pode habilitar, mas eu vou relembrar. Você clica aqui em arquivo, depois você clica em opções, depois você clica em barra de ferramentas de acesso rápido. Aí você vem aqui em escolher comandos em, escolhe a opção Guia Desenvolvedor. Clique em Guia Desenvolvedor, vem aqui em Inserir Controles. Então são 5 passos. Arquivo, opções, barra de ferramentas de acesso rápido, Guia Desenvolvedor, e aí você vem aqui em Inserir Controles, Adicionar. Quando você der o OK, vou clicar aqui em OK, repare que automaticamente vai aparecer aqui para você essa caixinha com vários botões. O botão que eu vou usar nessa aula daqui é um desses botões que está aqui na primeira linha. E repare que quando você vai colocando o mouse em cima do botão, ele te diz o nome de cada um deles. Então, esse primeiro botão que está ali se chama botão, o segundo se chama caixa de combinação, o terceiro se chama caixa de seleção. Aí a gente tem também aqui, ó, o botão de rotação, o quinto botão, que é a caixa de listagem, e o sexto botão, que é o botão de opção. Na aula de hoje, a gente vai usar esse primeiro botão, que é o botão normal, o controle de formulário. Então, eu vou clicar nele, ó, cliquei, e vou abrir ele aqui no meu Excel. Vai aparecer aqui esse atribuir macro
Num primeiro momento, eu vou clicar aqui em cancelar, depois a gente mexe nisso. E o segundo botão que eu vou usar na aula de hoje é esse botão que está aqui. É a caixa de listagem. Então, eu vou clicar na caixa de listagem e vou abrir da mesma forma, só para a gente começar a entender como é que funciona isso. Bom, coloquei então o primeiro botão e o segundo botão. Só que, repare que aqui no meu gabarito, eu tenho 2 caixas de listagem e 3 botões originais, que é aquele primeiro que a gente colocou aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse botão aqui, Ctrl C, Ctrl V. E vou copiar mais uma vez e colar. Ó, copiei e colei aqui. E vou fazer a mesma coisa com esse outro botão. Ctrl C, Ctrl V. Repara que eu já consegui colocar aqui 2 caixas de listagem e 3 botões daqueles bem simples. Agora o que eu vou fazer é associar as informações que aparecem nessa caixa de listagem às empresas. Então, nessa primeira caixa de listagem, eu quero que apareça empresa A, B, C, D, E, F, G. E nessa segunda caixa de listagem, eu quero que apareçam os anos. 2014, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Como que eu faço isso? É simples. Eu pego o mouse e aperto com o botão direito do mouse em cima da primeira caixa, a caixa de listagem número 1, a primeira que eu adicionei. E aí agora eu venho aqui em formatar controle, ali ó, formatar controle, clico nesse botão de formatar controle e aí eu vou colocar no intervalo de entrada as opções que eu quero que apareçam dentro da minha caixa de listagem. Ou seja, quais são as opções do Excel que eu quero que fiquem visíveis dentro desse botão? São justamente as empresas A, B, C, D, E, F, G. Então eu vou clicar nessa setinha da caixa de entrada e vou selecionar de empresa A até empresa G e vou dar um Enter. E a segunda coisa que eu vou fazer é nesse vínculo da célula, clicar nessa setinha e escolher uma célula qualquer. Então, repare que eu vou escolher a célula D19. D19, depois você vai entender o que isso faz. Vou dar um Enter e vou dar um OK. Beleza, automaticamente, repara que aparecem aqui as empresas A, B, C, D, E, F, G. E aí, quando eu clico fora do botão, esse botão está ativado. Então, se eu pegar o mouse agora e escolher uma das opções, repara que ela fica aqui marcadinha. Tá vendo? A, B, C, D, E, F e G. E o que acontece com essa célula, com essa informação que está aqui, que é o vínculo da célula? Lembra? Quando a gente formatou o controle, a gente escolheu a entrada e o vínculo da célula. O vínculo da célula foi a célula D19, uma célula qualquer. Ela mostra um número, e esse número é qual é a posição da empresa escolhida. Ó, se eu escolher a empresa A, está na posição 1, a primeira posição. Então aqui está o número 1. Se eu escolher a empresa D, está na 4ª posição. 1, 2, 3, 4. 4ª posição, e aqui aparece o número 4. Então, esse vínculo nada mais é do que a posição da empresa escolhida. Tudo bem? Agora, vamos para a segunda caixa de listagem. Nessa segunda caixa de listagem, eu quero que apareçam os anos. 2014, 2015, 16, 17, 18, 19 e 20. A questão é, quando eu estou configurando um botão que nem esse que está aqui, eu tenho que colocar as informações, que são as entradas do botão, uma embaixo da outra, num formato de coluna. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou selecionar essas informações que estão aqui, dar um Ctrl C de copiar. E agora eu vou clicar, por exemplo, aqui na célula A12, e aí o que eu vou fazer é colar essas informações, só que eu vou colar essas informações transpondo. Então, o que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha. Nesse caso, eu tenho uma linha, quando eu colar com uma opção especial de transpor, ele vai virar uma coluna. Se liga nesse atalho que eu vou te mostrar agora. Alt, C, V, T de tatu. Não entendi, João, repete aí, vou explicar. É o seguinte, ó, dou um Ctrl Z para voltar atrás, vou só abrir um pouquinho aqui a coluna A, seleciono as opções, dou um Ctrl C, e agora eu clico aqui na célula A11, por exemplo, ali A11, e aperto Alt, depois C de cavalo, depois V de vaca e depois T de tatu. Alt, C, V, T. O Alt, C, V, T é um atalho para eu conseguir transpor uma linha numa coluna. Beleza? Você poderia fazer isso manualmente também. Você poderia, por exemplo, fazer o seguinte, copiar, Ctrl C, chegar aqui na célula A11 e aí clicar na opção do colar que está ali e colar transposto. Então, é só procurar aqui dentro a opção de transpor. Uma hora você vai encontrar, senão você vem aqui em colar especial, que aí ele já mostra logo para você. E aqui é mais fácil, você encontra transpor, dá um OK, tá lá, ó. As opções estão bem aqui. Por que eu fiz isso? Lembrando, para conseguir ter as informações de ano dispostas uma embaixo da outra e conseguir nutrir esse botão. Então, agora, eu venho com o botão direito, formatar controle, aperto aqui em intervalo de entrada, seleciono
esses botões aqui como entrada, dou um Enter, e no vínculo da célula, eu vou escolher, por exemplo, a célula F, pode ser a F19, tudo bem? F19, dou um Enter, dou um OK, e a mesma lógica vai acontecer. Aqui estão os anos, e aqui, de acordo com o ano que eu escolhi, essa célula é mexida, é movimentada. Então, eu vou pintar essa aqui de amarelo, só para ficar bem destacado, eu vou pintar essa aqui de azul. Então, esse amarelo é a posição da empresa e esse azul é a posição do nosso ano. O que eu vou fazer agora é diminuir um pouquinho o tamanho dessas caixas. Só que, olha só, um atalho bem legal que eu vou te ensinar agora é o seguinte. Quando você quiser dimensionar essas caixas, você pega o seu teclado e aperta o Alt no seu teclado. Então, quando você está segurando o Alt no teclado, fica muito mais fácil você fazer esse dimensionamento, porque ele entende que você quer colocar o tamanho da caixa de acordo com os limites das células. Então, quando você está apertando o Alt, repara que ele vai respeitar o tamanho de cada célula. E dessa forma, eu consigo colocar um coladinho com o outro, ó. Um coladinho com o outro, porque eu estou apertando o Alt. E aí eu consigo fazer com que fique muito mais fácil esse dimensionamento do tamanho do botão. Tá vendo? Se eu não estivesse segurando o Alt, eu não conseguiria fazer isso. E quando você clica fora do botão para conseguir editar e formatar ele, é só pegar o mouse e apertar com o botão direito e depois com o botão esquerdo do seu próprio mouse nele, que aí você consegue mexer. E aí agora, você mexe nele, clica no Alt e ele já fica aqui, ó, um coladinho no outro. Então, repara que esse botão muda essa informação, esse outro botão muda essa informação. E eu vou fazer a mesma coisa para esses caras aqui de cima. Então, o que eu vou fazer é pegar esse primeiro e, junto com o Alt, dimensionar ele para ele ficar aqui, nessa célula. Esse daqui eu vou colocar com o Alt do ladinho dele. Pá, pá, pá. E esse terceiro eu vou colocar aqui embaixo dos dois. Olha, eu estou apertando sempre o Alt, ó, sempre o Alt. E aí eu consigo agora dimensionar. Repara que está parecido com isso daqui, só que eu não deixei tão coladinho, né? Aqui eu deixei um pouquinho mais perto da tabela, eu poderia também mexer em todos eles para botar um pouquinho mais para baixo, mas eu acho que isso você já consegue fazer sozinho. Essa coluna A que está aqui, com as informações transpostas, eu posso apertar com o botão direito e ocultar. Repare que continua funcionando, eu só escondi as informações. Então, vou explicar de novo. Eu aperto com o botão direito do mouse em cima da coluna A e quando eu clico aqui em ocultar, eu escondo a informação da coluna A. Ela continua existindo na planilha, mas ela fica escondida, oculta. E aí, para voltar atrás, é só você clicar aqui e apertar em reexibir. Ó, você clica na coluna B, puxa para a esquerda e aperta aqui em reexibir, que volta a aparecer. Mas vamos deixar o oculto mesmo, que por enquanto é o que me interessa. Então, vamos lá, eu já tenho aqui as empresas e já tenho aqui as informações referentes a cada uma das empresas. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou te ensinar a usar uma fórmula chamada índice. O que essa fórmula índice faz? Você vai entender, ó. Eu escrevo igual índice e repara que tem que ter o acento agudo no i. Abro parênteses e aí eu vou colocar uma matriz. Que matriz vai ser essa? A matriz, por exemplo, para esse primeiro índice que eu vou construir, vai ser da célula B3 até a célula B9. Você já vai entender o que essa fórmula índice faz. De B3 até B9. Tudo bem. Ponto e vírgula. E agora que eu apertei ponto e vírgula, eu vou colocar aqui qual é o número da linha. E aí eu vou selecionar esse número que está aqui. Repare que esse número que está aqui, nessa célula que eu pintei de amarelo, é o número que foi cuspido por essa caixa de listagem. Então, eu escolho uma empresa. Quando eu escolho a empresa, ela muda essa célula que está aqui em amarelo e aí essa célula vai mudar a fórmula índice. Então, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para a sexta posição dessa matriz. Quem é a sexta posição dessa matriz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a empresa F. Então, quando eu fechar parênteses e der Enter, vai aparecer aqui empresa F. E a mesma coisa vale para a segunda caixa de listagem. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em 2015, agora eu vou colocar como matriz essa lista que está aqui. Eu vou falar, eu quero que você me mostre o segundo dessa lista, que vai ser 2015. Se eu mudar para 2017, eu quero que você me mostre 2017. Vamos fazer junto isso, ó. Igual índice. Aí eu vou abrir parênteses e vou selecionar uma matriz. Então, cliquei aqui na matriz, ponto e vírgula, e agora uma célula. Só que tem um detalhe. Quando eu olho para a fórmula índice, ele primeiro pede uma matriz, depois ele pede aqui, ó, um número de linha e depois um número de coluna. Nesse caso aqui, o número de linha, eu vou colocar 0 e
E o número de coluna, aí sim eu vou colocar 2. Por quê? Porque repare que nessa matriz eu quero ir para a segunda coluna da matriz. Então essa é a primeira coluna, essa é a segunda coluna. Se eu tivesse, por exemplo, anos 2017, eu iria querer para a quarta coluna. 1, 2, 3, 4. Então essa é uma questão importante. Quando a sua matriz ela é uma coluna, você vai querer mudar a linha. Quando a sua matriz é uma linha, você vai querer mudar a coluna. Isso faz sentido para você? Então é só para tomar cuidado. O número de linha você vai usar quando você tiver as informações na vertical e o número de coluna quando você tiver as informações na horizontal. Nesse caso, como eu tenho as informações na horizontal, como eu tenho uma matriz em linha, eu quero mexer na coluna. Então, vou colocar aqui 0 para número de linha, ponto e vírgula, o número de coluna vai ser essa informação que está aqui. Vou dar Enter, então agora repara que eu consigo mexer nos botões e automaticamente ele mostra informações novas aqui para a gente. Ó. Empresa F, 2019. Bom, até aqui isso parece fácil. A questão agora é, como que eu faço para conseguir colocar o resultado, ou seja, as vendas, usando também a fórmula índice? Então, aqui é o resultado da empresa que eu escolhi. Aqui a gente tem o resultado do ano. Vamos fazer agora uma fórmula índice, bem ali, para conseguir identificar qual foi justamente o valor de venda de acordo com essa empresa e com esse ano. Então, se eu estiver falando da empresa F no ano de 2016, eu quero olhar para a empresa F no ano de 2016 e encontrar aqui, ó, 4.288.961. E se eu mudar, eu quero que automaticamente isso mude também. Ó. Empresa C 2014. Empresa C 2014. 4.361.702. Vamos fazer junto isso, então. Eu vou escrever igual índice e vou abrir parênteses. Até então, a gente estava usando a nossa fórmula índice só com uma informação, ou com número de linha, ou com número de coluna, porque eu estava fazendo ou uma seleção de uma lista na vertical ou uma seleção de uma lista na horizontal. Agora o que eu vou fazer é selecionar isso tudo que está aqui. E aí você vai entender como que funciona a fórmula índice quando eu seleciono uma matriz inteira. Então a minha matriz vai ser uma matriz com várias linhas e várias colunas, que nem eu fiz aqui, da célula B2 até a célula I9. Agora, quando eu venho aqui em número de linha, é o seguinte, ele sempre começa como uma referência na primeira célula da matriz, que nesse caso é a célula B2. Se eu colocar aqui como número de linha 1, ponto e vírgula 1, o que ele vai me dar como resposta? A própria célula B2. Quer ver? Vou dar Enter, vai aparecer ali vendas, que é a informação que está na própria célula B2. Se eu colocar, por exemplo, 2, ponto e vírgula 1, o que ele vai me dar como resposta? Ele vai me dar como resposta a segunda linha e a primeira coluna da matriz. Quem é a segunda linha, mas primeira coluna da matriz? A célula B3. Informação empresa A. Quando eu der Enter aqui, ó, vai aparecer ali empresa A. Então, a lógica aqui é a seguinte, eu coloco nessas informações de número de linha e número de coluna, qual é a informação da matriz que me interessa. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui na primeira caixa de listagem, empresa A, e na segunda caixa de listagem eu vou colocar 2015. Então, eu estou falando da informação que está aqui, ó, na segunda linha da matriz e na terceira coluna da matriz. Vou pintar aqui de uma outra cor, de vermelho, só para chamar sua atenção. Empresa A, 2015. O que eu vou fazer, então, para aparecer o valor 2.340.879, né? 2.340.879. Eu vou ter que mudar isso aqui e colocar, então, segunda linha, número 2, e vou ter que colocar ponto e vírgula, terceira coluna, 3. 2 e 3. Você consegue perceber uma relação entre esses números 2 e 3, que estão bem ali, 2 e 3, e esses outros dois números que estão aqui, 1 e 2? Repara que o segundo número, que é esse número 2, sempre é esse cara mais 1. Quanto que é 1 mais 1? 2. E esse outro número sempre é esse cara mais 1. Quanto que é 2 mais 1? 3. Então, o que eu estou fazendo aqui é uma pequena mexidinha na fórmula índice, nos argumentos número de linha e número de coluna, para fazer com que ele consiga encontrar a informação que eu quero. E você vai ver como isso faz todo sentido. Olha só, quando eu der Enter aqui, vai aparecer justamente a informação 2.340.879. E se eu mudar agora para a empresa D, né, empresa D e ano 2019, repare que vão aparecer os números 4 e 6. O que vai buscar aqui? Vai buscar, então, 4 mais 1, a quinta linha, então, 1, 2, 3, 4, 5, a quinta linha da matriz não é a quinta linha do Excel, é a quinta linha da matriz.
e eu vou querer buscar 6 mais 1, 7, a 7ª coluna da matriz. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A informação que vai aparecer é a informação de venda da empresa D em 2019. Então, tá lá, 2.967.933. Então, a gente conseguiu entender como que funciona a caixa de listagem e como que funciona a fórmula índice. Se está muito confuso para você, volta um pouquinho o vídeo, assiste novamente a explicação para você conseguir entender melhor. Mas a lógica é essa. A sua matriz vai ser a lista toda, o número da linha vai ser o que a primeira caixa de listagem cuspiu mais 1, e o número da coluna, o que a segunda caixa de listagem cuspiu mais 1. Por que mais 1? Porque ele tem que pular a primeira linha e tem que pular a primeira coluna. Por quê? Porque na primeira linha da matriz eu tenho aqui o título e na primeira coluna eu também tenho aqui um título. Então ele tem que considerar só o que está aqui dentro. Outra forma da gente fazer isso, ao invés de selecionar a matriz como um todo, seria selecionar a matriz só de C3 até I9. De C3 até I9, e aí a gente não precisaria colocar esse mais 1. Quer ver? Só para você entender. Igual índice. Se eu selecionasse a matriz assim, ó, de C3 até I9, eu poderia colocar direto esse cara e esse cara, que funcionaria. Ó, é a mesma informação, só que são matrizes diferentes. Então, eu vou deixar aqui, ó, como um exercício de lógica para você poder pegar. Eu sei que é um assunto um pouquinho mais complicado, mas eu estou tentando explicar de forma bem calma e didática para você conseguir entender. Essa é a lógica. Então, eu consegui colocar o nome da empresa na caixa de listagem nessa célula, o nome do ano da caixa de listagem nessa célula, e aqui eu tenho as vendas de acordo com a empresa e de acordo com o ano. O que está faltando eu fazer? Uma formatação condicional para destacar o que eu quero. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Primeiro, vou pegar essa célula que eu tinha pintado de vermelho e com um pincel de formatação, eu vou fazer com que ela volte a ficar branquinha. Então, ó, só clicar numa célula que está formatada bonitinha, depois clicar lá naquele pincel e aí clicar na que eu quero alterar. E agora eu vou fazer essa formatação condicional, que é o terceiro passo do que eu quero te mostrar nessa aula. Como que eu faço isso? Eu seleciono de C3 até I9, de C3 até I9, venho em formatação condicional e escolho logo uma das primeiras opções. Lá em cima, ó, realçar regras, né, que tem um texto igual a, então é igual a. É igual a, e aí nesse é igual a, eu vou selecionar essa célula, a célula D23. E aí eu posso escolher como que eu quero que fique formatado. Eu posso escolher uma das opções default do próprio Excel, ou eu poderia clicar aqui em formato personalizado e personalizar isso. Então, escolher, por exemplo, um preenchimento de acordo com o que eu quero, colocar na fonte uma fonte negrito, só para chamar a atenção. Então, dei um OK, e agora, repare que de acordo com as mudanças que eu faço, a opção que fica marcada aqui sempre é a opção que eu escolhi aqui dentro das minhas caixas de listagem. Bom, então a gente já aprendeu aqui os passos 1, 2 e 3. Os passos 1, 2 e 3 já foram ensinados, só que está faltando a gente chegar na parte mais legal da aula, na parte que provavelmente está mais ansioso para aprender, que é como que eu posso fazer o Excel falar, como que eu posso fazer o Excel ler as informações, assim, ó. Empresa D. No ano. 2018. Vendeu. 2.367.264 reais. Tem um pouquinho de sotaque, mas dá para entender claramente. Bom, como que a gente faz isso? Para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa usar uma partezinha de macro. Então, a gente vai gravar um código em VBA, só que é muito, muito simples e por isso eu trouxe para essa aula de Excel. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar os nomes dos botões. Então, eu vou colocar nesse botão aqui, ó, o nome empresa. Agora eu vou mudar o nome desse outro botão. Como que eu estou mudando esses nomes? Clico com o botão esquerdo e depois eu seleciono as informações que eu quero. Vou colocar aqui ano e aqui embaixo eu vou colocar vendas. Então, selecionar aqui e colocar vendas. Então, quando eu clicar em empresa, aqui dentro, eu quero que ele leia a informação que está nessa caixa de listagem. Quando eu clicar em ano, quero que ele leia a informação que está nessa caixa de listagem. E quando eu clicar em vendas, eu quero que ele veja de acordo com a empresa, de acordo com o ano, qual foi a venda, essa informação que está aqui, e aí leia o número que está aqui dentro. Como que eu faço isso?
É simples. Primeiro, eu preciso abrir o ambiente VBA. E para abrir esse ambiente VBA, é só apertar Alt F11. Alt F11 vai aparecer aqui para a gente esse ambiente, o ambiente VBA. E agora aqui dentro, eu vou clicar em Inserir, e dentro de Inserir, eu clico aqui em Módulo. Então, tudo que eu escrevi aqui dentro é uma ação em VBA que eu estou mandando o Excel fazer para a gente. Essa aula aqui é de Excel, só quero te mostrar esse detalhezinho em VBA. Como que eu faço isso? Eu primeiro coloco sub, porque todos os códigos em VBA começam com sub, e aí eu vou colocar aqui, ó, como nome desse sub, eu vou falar assim, ó, eu quero que sempre que eu clicar lá naquele botão de empresa, apareça, ele fale o nome da empresa. Então, eu vou colocar EMP de empresa, pode botar o nome que quiser aqui, e vou abrir e fechar parênteses. Então, essa é a estrutura. Sub, você bota um nome, abre e fecha parênteses, e depois acaba com end sub. O que você vai escrever aqui dentro? Muito simples. Você vai fazer o seguinte, ó, você vai procurar lá no Excel aonde você tem, qual é a célula onde você tem a informação escrita o nome da empresa. É a célula D20. D20. Então, agora eu volto no Excel e faço assim, ó, range, abro parênteses e entre aspas escrevo D20, fecho aspas e fecho parênteses, ponto, e agora eu vou escrever speak. Speak é falar em inglês. Falar em inglês, speak, e dou Enter. Pronto, é só isso aqui. Range, entre parênteses e aspas, D20, porque isso aqui é a célula que eu quero, e o que eu quero que ele faça, ponto, speak. Então, agora, quando eu minimizo e clico aqui dentro, eu tenho só que atribuir essa emp, esse código, a esse botão. E como que eu faço essa atribuição? Clico com o botão direito, venho aqui em atribuir macro, e aí eu clico em emp. Emp, que é essa macro que eu acabei de criar junto contigo. Clico aqui em OK, e agora, quando eu clico nela... Empresa B. Quando eu mudo a empresa... Empresa I. Quando eu mudo a empresa... Empresa G. Então, é só fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer agora, para ano e para vendas. Você vai lá no seu ambiente VBA, apertando Alt F11, e aí cria um outro código para o ano e um outro para as vendas. Então, vamos lá, vou criar junto contigo para você não ficar perdido. Eu vou colocar aqui, mais uma vez, um outro sub. Então, vou escrever sub, pode ser em maiúsculo, minúsculo, dá um espaço, escrever AN de ano, abrir e fechar parênteses. É só fazer isso, sub, dar um espaço e colocar um nome. Esse nome não pode ter caractere especial e esse nome não pode ter espaço. Então, substitui o espaço por underline. Se eu quisesse falar, por exemplo, ó, fale ano, seria fale, underline, ano. O nome do meu código, então, se chama fale, underline, ano. Aí eu coloco a mesma coisa aqui. Qual é a célula onde eu tenho a informação do ano? É a célula F20. Então, eu volto lá, aperto Alt F11 para voltar lá, escrevo range, abro parênteses, entre aspas, eu escrevo a célula F20. F20, fecho aspas, fecho parênteses, ponto, speak. Pronto, acabou. Então, agora eu tenho que atribuir esse código àquele botão. E antes de atribuir esse código àquele botão, vamos fazer o último código, que vai ser o código do resultado. Vou botar aqui res de resultado. Mesma coisa, range, abro parênteses entre aspas, não esquece das aspas, eu coloco aqui a célula D23. Então, D23, aspas, parênteses, ponto, speak. Só isso. Agora eu vou atribuir o código fale, underline, an para o botão de ano e o código res para o botão de resultado. Vamos lá. Botão direito, atribuir macro. Clico nesse atribuir macro e vou clicar aqui para opção de ano. O código, aqui estão todos os códigos que eu escrevi, ó. O código vai ser o código file, underline, ano. Ok? E para o botão de vendas, botão direito, atribuir macro, escolho o resultado, né, res, que eu escrevi agora. Ok, então repare que agora, ó, 2016, clico em ano. 2016. Empresa C, clico aqui em empresa. Empresa C. E aí, se eu quiser ver as vendas, eu clico aqui. 34423997. Repara só um detalhe, ele está lendo o número em formato numérico, não em formato real, como se fosse algo geral, está lendo um número atrás de outro número. Então, se eu clicar aqui na célula D23 e mudar o formato para moeda, tirando as casas decimais, para ficar mais fácil, repara que agora ele vai ler, ó. 3.442.397 reais.
Então tá prontinho, agora é só clicar na opção que você quer, repare que automaticamente já fica destacado na tabela com aquele cara azul, e quando você quiser ler uma informação, você clica no botão com a macro que você criou e atribuiu, que ele fala a informação que você quer, por exemplo. 2018. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula, lembrando que essa planilha está disponível para download aqui embaixo dessa aula, assim como outro mini curso que eu separei para você que gostou dessa aula, que é um mini curso que eu chamo de ferramentas impressionadoras no Excel. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal e aperta no sino se você não tiver inscrito ainda. Até o próximo vídeo.